por uma linda do meu coração, morrendo de saudade de vocês. Bom, vocês ficaram com a tarefa de observar as mudanças que aconteceram na vida de vocês e no meio em que vocês estão inseridos antes e depois da pandemia, né? Depois não, né? Durante ainda, né? E com essas observações, vocês vão construir um objeto artístico, certo? Só que para a gente construir esse objeto artístico, a gente tem que pensar em qual o suporte e qual o material representa, sustenta melhor essas nossas observações. E para variar, vocês foram lindos, lindos, lindos. Lindos por quê? Porque, gente, vocês são muito sensíveis. Vocês trouxeram observações e reflexões de extrema importância e está muito aliado com o que os artistas estão trazendo também. Para vocês terem uma ideia, os museus tiveram que repensar a sua forma de apresentar as obras, então eles criaram um tour virtual. Os artistas também tiveram que repensar a maneira como eles produzem a obra e como eles apresentam as obras. Para isso foi inventado um museu chamado Museu do Covid, que é um museu virtual que abriga obras de artistas do mundo inteiro que estão tratando exatamente desse momento da pandemia que está acontecendo e interferindo na vida de todo mundo. Gente, olha que incrível! Vocês trouxeram algumas observações e organizei elas por tema, certo? Então, olha, vocês trouxeram observações sobre o vazio, sobre o silêncio, sobre uma restauração do meio ambiente, o isolamento, a impossibilidade do toque, o tempo, a incerteza e uma narrativa num formato em quadrinhos. Eu vou falar para vocês, então, desse primeiro conjunto que eu organizei, que é o vazio, o silêncio e a restauração do meio ambiente. Vou usar aqui o papelzinho, porque senão eu vou esquecer, tá? Quando a gente fala de vazio, silêncio e restauração do meio ambiente, a gente está falando diretamente em como a gente ocupa a cidade. Então, a gente também está trazendo uma observação na imagem que a gente tem de uma cidade. Então, quando a gente pensa numa imagem de cidade, a gente está pensando em movimento em excesso, pessoas em excesso, produção de ruídos e resíduos em excesso. Mas a gente também está falando da gente. Então, como a gente está acostumado a tudo isso, que a gente nem percebe o quanto a gente produz de ruído, de resíduos e de movimento. Então, quando a gente observa silêncio, vazio e restauração, a gente está falando diretamente dos nossos hábitos do dia a dia e o quanto a gente gera de impacto no meio. Então, a gente está fazendo uma observação de dentro para fora, de um para o todo. Bom, o outro conjunto que eu organizei foi o isolamento e o toque. Olha que interessante. Quando a gente está falando de isolamento e toque, a gente está falando das relações sociais, porque a gente vive num meio que abriga um conjunto de pessoas. Então, o isolamento, olha que interessante, os alunos trouxeram duas formas de isolamento. O isolamento no espaço fechado de uma cena urbana, e o outro, um isolamento num espaço aberto de uma cena próxima à natureza. Então a gente está falando da construção da cidade, em como a gente constrói a cidade e qual o lugar que as pessoas ocupam a cidade. Então muito interessante porque a gente está falando de uma relação social através de um espaço físico, né? De uma organização de um espaço físico. Agora, a gente também tem uma outra forma de organização
que é pelo espaço afetivo. E aí o que acontece? Acontece a impossibilidade do toque. Então, quando a gente questiona a impossibilidade do toque, a gente está falando justamente do afeto. E olha que interessante, justamente essa impossibilidade do toque, ela está promovendo, na verdade, um ato de amor que é um ato social, né? Então, um ato pela vida. E o último conjunto, olha que interessante, tempo, incerteza e narrativa no formato de história em quadrinhos. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando dos nossos hábitos e dos nossos comportamentos. Antes, eles eram organizados com o objetivo em focar lá no futuro. Aí, de repente, para tudo, né? E aí, não só satisfeito com essa parada toda, a gente teve que mudar também, por um esforço, os nossos hábitos e os nossos comportamentos. Isso tudo gerou uma certa incerteza, mas também trouxe uma coisa muito positiva, que é o tempo de olhar, o tempo de descobrir coisas novas. Então, muito legal, por exemplo, quando você passa a ter tempo para observar o crescimento de uma planta, que foi um dos objetos artísticos que foi proposto. Olha que legal. O outro também tem a ver com essa construção de uma narrativa no formato de história em quadrinho. Porque quando a gente tenta fazer uma narrativa, significa que a gente está organizando o que a gente vê, né? E não só isso, não só organizando, mas também compreendendo, tentando compreender. Então, seja numa construção de uma história em quadrinhos, seja na construção de um objeto artístico, é uma maneira que a gente tenta compreender e elaborar o que está acontecendo. Bom, gente, vocês agora sabem o que cada um está pensando e como vocês estão alinhados com o que os artistas estão dizendo no mundo todo. Agora, antes de falar do próximo trabalho, eu gostaria de propor uma coisa para vocês. Veja bem, os trabalhos que vocês fizeram, ficar aí paradinhos na casa de vocês, poxa, estão falando de coisas tão importantes. Então eu gostaria que ficar aí a nossa dúvida. Como é que nós vamos exibir esses trabalhos? Então acho que é esse exercício que a gente tem que fazer antes de pensar no próximo trabalho. Como é que a gente vai exibir esses trabalhos? Como é que a gente vai colocar esses trabalhos para conversar com os outros artistas que estão circulando aí pelo espaço virtual? Então essa fica a nossa dúvida. Gostaria que vocês pensassem, trouxessem soluções para que juntos a gente construa um espaço super bacana de exibição do Ateliê do Olhar e a gente possa espalhar um pouquinho desse olhar de vocês aí pelo mundo, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês. Não esqueçam, gente, de mandar esses trabalhos. Eu vou recolher esses trabalhos. Teve aluno que já terminou, tem aluno que ainda está no meio do processo. A gente espera não ter problema algum. Mas o mais legal é que todos esses trabalhos estejam reunidos no espaço virtual e que ele esteja em diálogo com o que está acontecendo no mundo todo. Tá bom? Um beijo grande, grande, grande. Beijo!